Se você suspeita de que esse papo que Cuba tem um excelente índice de desenvolvimento humano, que é uma democracia, que o único problema de Cuba é o embargo americano, se você acha que tudo isso é propaganda comunista, você está coberto de razão. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. O livro de hoje é Fidel, o tirano mais amado do mundo, do Humberto Fontova. Ele é da editora Leia, que aliás é um excelente nome para uma editora. E antes de eu falar do livro, olha, meus parabéns para quem fez essa capa. Excelente. Ótimo trabalho. Vamos começar com o autor. Quem é o Humberto Fontova? O Humberto Fontova é um exilado cubano que mora nos Estados Unidos e ele é conhecido por fazer várias críticas ao regime cubano. Nesse livro, ele vai focar no Fidel. Aí você vai falar, não, Fidel Castro já morreu. Sim, mas é importante você conhecer a história de Cuba, até porque não mudou muita coisa desde que Fidel morreu. E também porque as pessoas continuam acreditando nessa ladainha de que Cuba é o paraíso, ou seria o paraíso se não fossem os imperialistas e yanquis. E nesse livro, o Humberto Fontova, ele vai desmentir essa balela toda. Ele vai falar, ele vai mostrar pra gente como era Cuba no regime do Fulgêncio Batista. E ele não vai fazer nenhuma glorificação do Batista, não. Mas ele vai mostrar pra gente, de acordo com vários dados, testemunhos, que a vida no regime do Batista era muito melhor do que a vida se tornou depois no regime do Fidel. Tinha problemas? Com certeza tinha problemas. Mas na época do Batista, Cuba tinha um dos melhores índices de desenvolvimento humano, não só das Américas, mas do mundo todo. Muita gente, principalmente da Espanha, mas também de outros países, ia para Cuba buscando uma vida melhor. Então, isso que a gente ouve de que a Cuba antes do Fidel era cassino dos americanos, bordel, que a população vivia na miséria extrema, o Fontova ele vai desmentir tudo isso. Ele vai inclusive mostrar pra gente que a Revolução Cubana ela não teve apoio popular. E também, ao contrário do que muita gente pensa, Fidel ele já era comunista e já era envolvido em crimes e política antes da Revolução Cubana. Porque muita gente tem essa ideia de que não, Fidel queria só derrubar o Batista e aí quando ele assumiu o poder, ele viu que ele estava praticamente em guerra com os Estados Unidos, ele foi buscar apoio da União Soviética, o que não é verdade. Ele já era comunista antes mesmo de começar a Revolução Cubana. Inclusive, o autor vai dizer que o Raul Castro, o irmão do Fidel, ele recebeu treinamento soviético na Europa. Assim, é um livro que tem dados muito interessantes. Ele vai fazer também uma pequena lista dos crimes do Fidel Castro, treinar terroristas em Cuba, prender e torturar opositores políticos e as famílias dos opositores, destruir a economia cubana. Ele vai dizer também que o Fidel fez pressão para Moscou iniciar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos. Graças a Deus ele não foi bem sucedido. E ele vai também falar sobre vários outros crimes, além da personalidade detestável, tanto do Fidel Castro quanto do Che Guevara. Inclusive, o Humberto Fontova tem um outro livro chamado O Verdadeiro Che Guevara. Esse eu ainda não consegui ler, mas aqui nesse livro ele vai dedicar um capítulo todinho ao Che Guevara. E assim, não é nada desse herói que a juventude romantiza. Também uma personalidade, um ser humano detestável. É um livro que não é para os fracos, porque ele realmente é de embrulhar o estômago. Tudo que o Fontova vai mostrar dos crimes do regime cubano realmente é assim, não é fácil de ler. De qualquer forma, é um livro muitíssimo interessante, porque além disso tudo,
ele vai mostrar pra gente também como o governo Kennedy e os subsequentes governos americanos falharam em fazer uma oposição forte ao Fidel Castro e ao regime comunista em Cuba. E ele vai mostrar que a oposição foi feita mais pelos exilados cubanos. Inclusive, ele vai relatar que depois da Revolução Cubana, houve uma guerrilha feita por camponeses pobres, em sua maioria, que lutaram contra o regime do Fidel. Então, assim, é um livro que ele traz muitos fatos, muitas verdades que a gente não ouve em lugar nenhum. O Humberto Fontova, para fazer esse livro, ele pesquisou não apenas em livros, em documentos, ele falou também com muitos exilados cubanos, gente que sobreviveu aos campos de concentração, aos gulags do Fidel. Então é um livro assim que toca a gente e que revolta. Mas é um livro importantíssimo de ser lido. Como eu disse, independentemente do fato de Fidel já ter morrido, é importante conhecer essa história cubana, até para entender o que está acontecendo em Cuba hoje e para você conseguir combater melhor essa propaganda comunista. É um livro altamente recomendável. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conseguiu ler também O Verdadeiro Che Guevara, comenta aqui abaixo também. Ou se você conhece outros similares, deixe seu recadinho aqui abaixo, eu quero saber. Tá? Não esquece daquele processo todo, se inscrever, deixar o seu joinha, ativar o sininho, tá? Porque isso é muito importante para o canal. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.